Maravilha. Primeiramente, uma boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui com cada um de vocês para mais uma edição do Elos Híbrido, né? A segunda atividade do ano do Elos. Primeira atividade, a gente debateu um pouquinho sobre a educação com o Disseu Benincá. E hoje a gente vai ter um compartilhamento de experiências com a professora Luciana da Veiga, né? Para começar, para a gente não ficar nessa formalidade, eu gostaria de falar um pouquinho desse livro, brevemente, que é o livro que o PET está se debruçando nos últimos 2 meses, né? Então, Ensinando a Transgredir, Educação como Prática de Liberdade, trazer um pouco da Bell Hooks para a gente começar o nosso encontro. A Bell Hooks vai falar ali na página 19, 18 para 19, do papel do professor, né? O professor que está preso dentro de um sistema e que é difícil transgredir. Então, vou falar um pouquinho desse recorte para a gente dar seguimento à nossa atividade. Para começar, o professor precisa valorizar de verdade a presença de cada um em cada um. Precisa reconhecer permanentemente que todos influenciam na dinâmica da sala de aula, que todos contribuem. Essas contribuições são recursos usados de modo para construir. O que ele gostaria de construir, ou ela? O entusiasmo gerado. Esses alunos tinham medo de transgredir. Então, eu encaro o encontro de hoje como uma possibilidade de transgressão, a partir de uma pessoa que tem em uma das suas bandeiras a Lei 10.639 e a Lei 11.645. Então, aqui estamos em um espaço de transgressão. Para começar, eu gostaria de pedir para a professora Luciana se apresentar, algo não muito formal, mas falar um pouco, né, de onde vem, um pouco da sua formação, e em seguida a gente dá seguimento aqui às práticas docentes. Com você, Luciana. Então, boa tarde a todos e todas, né, que estão aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Essa é uma pergunta clássica quando a gente faz esse tipo de atividade, né? Vocês estão me ouvindo bem? Enfim, é sempre uma honra e uma grande responsabilidade como professora estar falando diante de um público tão seleto, né, um público acadêmico. E como eu conversava com a Simone, né, a gente já tem outros momentos que a gente se encontrou e que a gente trocou ideias, e que é uma pessoa que eu admiro muito, e pela caminhada acadêmica, pela inteligência, enfim, né, como uma pessoa com quem eu me identifico em muitos, muitos pontos, né. Enfim, é muita responsabilidade falar, né, diante de vocês, que são um público acadêmico, um público seleto, e estão se preparando para ser professor. Especialmente porque quando a gente está em sala de aula, né, quando a gente está dentro da escola, a escola ela vai nos sugando, entende? E aos poucos os nossos sonhos acadêmicos, eles vão, eu não gostaria de usar bem a palavra morrendo, sabe? Mas eles vão se apagando, tá? Porque a gente dá de cara com a realidade, que é muito dura. A realidade da educação no Brasil, ela é muito dura, né? A escola ela é bastante cansativa, ela é bastante maçante. Você está em sala de aula dentro de uma escola pública de ensino fundamental, né, de educação básica, isso é bastante cansativo e exige muito do professor para que a gente consiga, né, transgredir, como a Simone coloca muito bem, citando Bell Hooks, tá? Para quem não me conhece, então, eu sou a professora Luciana da Veiga. Eu tenho 40 anos, 41 agora, né? A minha formação é graduação em História, especialização em Educação Integral e o mestrado em Ciências Humanas, né? O professor Tiago foi meu professor no mestrado e tal. Quanto à minha origem, eu sou uma pessoa da classe trabalhadora. Eu sou filha da empregada doméstica e do borracheiro, que teve a oportunidade de estudar por conta de políticas públicas de educação. Então, eu consegui, por exemplo, concluir um mestrado porque temos uma universidade pública, né, e que ela é subsidiada a partir do dinheiro público. Então, é graças a isso que eu, hoje, né,
estou aqui na condição de professora e conversando com vocês, certo? Tivemos uma infância muito difícil, né? Uma infância pobre, estudando. A única coisa que não se tinha negociação aqui em casa, e eu gosto sempre de salientar isso, era estudar. Nós tínhamos que estudar. E o nosso pai, a nossa mãe, terminaram os ensinos, né? Conseguiram atingir, por exemplo, a mãe conseguiu atingir o nível de 9º ano, né, do ensino fundamental a partir da EJA, e o pai conseguiu concluir ensino médio também a partir da EJA. E isso quando ele completou 60 anos, né? E foi para ele foi uma festa muito grande quando ele conseguiu aos 60 anos completar o aniversário e ao mesmo tempo concluir os ensinos, né? E os estudos. E ele me diz, né? Ele fala para nós que ele gostaria muito de ter sido advogado na vida dele, mas ele desde cedo teve que trabalhar e, e entre estudar e ajudar a avó a sustentar os irmãos mais novos, ele teve que trabalhar para sustentar, ajudar a avó a sustentar os irmãos. Então, essa é a minha origem. Eu sou filha da classe trabalhadora e a nossa origem, ela é de origem humilde. Muitas coisas, né, vocês vão ver na minha fala e na medida que eu for me expressando, vocês vão ver que, e eu sinto isso, né, em alguns ambientes, que me falta um certo refinamento por conta da origem que a gente teve, né? A gente estudou, sempre trabalhando e estudando, sempre estivemos assim na condição de nunca pudemos nos dar ao luxo, por exemplo, de só estudar, porque senão faltava comida na mesa, literalmente. A gente sempre teve que trabalhar para ajudar a pagar as contas e ainda é assim, né? E isso vem muito da história da população negra no Brasil e da nossa descendência mesmo, da nossa condição, né, de pessoas que são descendentes de seres humanos que foram escravizados e que, nesse processo de construção do nosso país, sempre tiveram a margem de um processo de educação, de um processo de inclusão social e de cidadania também. Eu atuo em sala de aula desde o ano de 2012, tá? Eu terminei a graduação mais tarde, eu entrei na graduação quando eu tinha 25 anos, porque nós não tínhamos condições de estudar. No momento em que eu concluí o antigo 2º grau, como se dizia, nós tínhamos a URI como a única universidade possível aqui na nossa região. E a URI era uma universidade paga. Então, eu tinha o sonho de estudar, eu fiz toda a preparação para o vestibular, né? Tive bons professores na minha caminhada de escola pública. E quando chegou o momento que eu vi, assim, quanto custava a mensalidade e quanto era o salário mínimo, como eu ia ganhar, quanto que eu ia ganhar trabalhando, então eu optei por continuar trabalhando. E adiei o sonho, né, de estudar por praticamente 10 anos. Então eu entrei na universidade aos 25, saí aos 29, né? E quando eu saí, eu fui trabalhar um tempo com salvamento arqueológico e depois, quando eu voltei para cá, eu comecei como professora atuando no Mais Educação, que era o programa de ampliação de jornada escolar. Então, isso aconteceu lá no ano de 2012. Então, esse ano aqui está fechando 10 anos em que eu estou, digamos, atuando em sala de aula, e desde aquele momento eu tenho me tornado professora, certo? E quanto à experiência profissional, mais educação, e depois, né, que a gente tinha uma certa liberdade, por exemplo, como oficineiro do Mais Educação, trabalhando dentro da... Eu iniciei trabalhando ciências da natureza, que não era a minha área de formação, e isso foi um desafio, né, porque ciências da natureza, tu tem graduação em história, tu tem, né, não tem nada a ver. Então, a gente sempre acaba se virando, e isso acontece bastante na escola pública, tá, gente? E muitas vezes você ter uma área de formação, e quando você vê, assim, para te preencher períodos, enfim, para te cumprir carga horária, cai no teu colo uma coisa que você nem, uma coisa que não tem conhecimento. E você tem que, a partir daí, construir uma prática, né, dentro da área das ciências da natureza, né? Mas, enfim, a gente se vira sempre, então procurei trabalhar as grandes questões ambientais do nosso tempo, resgatar, né, os chás utilizados pelas vós lá para a gente fazer um remédio, né, os chás curativos, enfim, a gente sempre dá o nosso jeito. E depois eu comecei a trabalhar no ano de 2014, né,
na escola que eu atuo até hoje, na Escola Municipal de Benjamin Constant do Sul, na cidade de Benjamin Constant do Sul, né? Então, 2014, fiz um processo seletivo lá e acabei me tornando professora nessa escola, né? Como eu sempre tive essa preocupação, né, enquanto uma mulher negra que nasceu, foi criada nessa região, que teoricamente não existe pessoas negras aqui, e que a gente é fruto desse ambiente, né? Talvez que vocês que são, tipo a Simone, que é de outro ponto do país, né? E muitos estudantes que a universidade tem essa riqueza de vocês serem, né, de muitos de diferentes lugares do Brasil, né? E vocês chegam aqui na nossa região, vocês têm um choque de realidade, assim, e ver cada coisa absurda, assim, que em outros espaços acho que nem se vê mais, né? Então, essa região aqui, ela tem umas mentalidades muito cristalizadas e muito, eu digo, atrasadas, né? Se é que pode-se usar esse termo, para tentar definir o que o pessoal pensa aqui na nossa região, por exemplo, de uma pessoa negra, né? E eu sempre tive essa preocupação porque eu nunca tive referências, né, como uma pessoa negra que é criada aqui. Tirando a família do meu pai, por exemplo, eu nunca tive professores negros, eu nunca tive abordagem, por exemplo, sobre a minha cultura, aquilo que eu sou enquanto uma cidadã brasileira. E muitas coisas, né, sobre a questão da minha negritude, daquilo que a gente tem enquanto uma pessoa negra, e que as coisas que a gente sofre, né, enquanto uma pessoa negra, eu tenho descoberto, né, e tenho me identificado, principalmente a partir do diálogo com o grupo de estudo das meninas, né, Beatriz Nascimento, lendo Beatriz Nascimento, conversando, né, sobre outros autores, e à medida que eu fui me tornando professora, eu fui enveredando, assim, meio que sem querer, né, por uma questão minha mesmo, por esse caminho, né, do ensino da cultura negra, história da África, história indígena, né, e especialmente na história da África, né, em cultura negra, porque me considero, né, e sempre fui classificada como uma mulher negra, como uma pessoa negra. Em diálogos, né, com algumas outras pessoas, eles me disseram o seguinte, eu conversava com o Jackson, né, você no Haiti não seria classificada como negra, lá você seria branca. Em outros espaços, por exemplo, eu já escutei dos meus alunos, prof, mas tu nem é tão preta. Mas o que eu sempre saliento, aqui na nossa região, toda vez que você vai disputar uma vaga, né, de emprego, por exemplo, você é vista como uma pessoa negra. As pessoas colocam você nesse lugar e elas te rotulam com isso. Se você estiver ocupando um lugar de subalternidade, né, não tem problema. Agora, o momento que tu vai concorrer de igual para igual, por exemplo, por uma vaga de professor, por uma vaga de caixa do supermercado, que foi meu primeiro emprego, nesse momento foi um momento muito duro para mim, porque eu descobri o quão negra eu era nesse espaço. Porque, teoricamente, aqui para nossas cidadezinhas do interior, a vaga de caixa do supermercado, ela era uma vaga um serviço muito bom, né, para o nosso espaço. E tinha um salário razoavelmente bom na época. E nesse momento, quando eu fiz, né, todo o processo de seleção e eu consegui essa vaga de emprego, automaticamente eu fui apedrejada porque eu era uma preta ocupando um lugar de destaque na sociedade são valentinense e eu não merecia estar ali. Então eu ouvi isso assim de amigas, tá? De pessoas que estudaram comigo a vida toda, que eu conhecia desde criança, e eu escutei assim, ó, duramente, esse lugar aí não é para você, esse lugar era para mim. Você não pode estar aí. Então isso vai constituindo a gente enquanto negra, enquanto pessoa negra nessa região. E isso vai fazendo assim com que a gente tenha experiências, né? Experiências como pessoa negra nesse espaço aqui. Então, a partir dessas colocações e dessas manifestações que são racistas e são preconceituosas, eu sempre me preocupei como professora, especialmente quando eu descobri que existia uma lei 10.639 que tornava obrigatório o ensino de história da África e da cultura afro-brasileira, a partir daquilo que eu vivi, tá? Que eu senti, que eu passei, eu sempre procurei agregar esse conteúdo nas minhas aulas.
sempre. Desde o primeiro momento que eu estive na escola, mesmo quando a gente atuava como oficineiro lá do Mais Educação, como professor lá, eu sempre tive a preocupação de incluir nas minhas atividades e nas minhas aulas, como diria uma prof da graduação, e os colegas reclamavam bastante, eu sempre trouxe os negros para o meio da conversa, sempre. Porque, como uma pessoa negra, né, e num espaço onde a maioria do pessoal, né, acha que a gente não é, que não tem pessoa preta aqui, é necessário e urgente a gente mostrar assim, ó, existe pessoas negras nesse espaço, existe racismo nesse espaço, existe preconceitos assim que talvez em outros pontos do país já tenham sido superados, mas aqui na nossa região o pessoal continua reproduzindo. Então, isso é muito cristalizado, né? Então, como professora, eu me sinto na obrigação, assim, de a gente não consegue transformar, né, o mundo, enfim, e mudar algumas coisas, mas eu penso que o meu campo de atuação política e o meu ponto de resistência, a minha barricada contra esse tipo de ignorância, são as minhas aulas e a sala de aula, aquilo que eu consigo fazer em sala de aula. E a partir desse momento, eu sempre procurei aprimorar, né, cada ano, assim, tentativa e erro, né? Algumas coisas você constrói e dá certo, outras coisas você planeja, mas não sai muito bem conforme tu pensou. E você vai construindo a tua prática, né? Então, dessa forma, eu fui andando, fui caminhando e ainda estou construindo muita coisa. À medida que eu percebo, por exemplo, alguns preconceitos nas crianças e algumas falas, né? Algumas coisas que eles manifestam, assim, eu vou tentando mostrar, oferecer um contraponto, né? Será que é isso mesmo? Será que podemos pensar nisso? Será que vocês, né? Então sempre procuro fazer meio que uma tentativa, né, de combater algumas mentalidades dentro da escola, né? E é uma tarefa que não é fácil, porque a gente sempre encontra resistência e o racismo ele é uma teia, né, um emaranhado de relações, como diz a Beatriz Nascimento, que às vezes é difícil de você identificar ele. E nas escolas que eu trabalhei, né, quando vocês forem assim para a vida real como professores, vocês vão ver que a gente enfrenta um momento onde a nossa profissão ela está sendo muito desvalorizada. O professor de escola pública, de educação básica, né, poucos concursos, né, o que sai é cadastro reserva e a gente fica na condição do contratado, né. Então é bastante difícil isso e ao mesmo tempo que isso né, tipo, a gente tem essa situação, a gente também precisa lidar com os preconceitos de todos os tipos que estão dentro da escola, né? Porque a escola reproduz a sociedade de uma forma muito, muito visceral, assim. Às vezes você olha para as crianças e você vê algumas mentalidades assim, e tu pensa, meu Deus, eu não acredito, como é que tão jovem está pensando isso? E é um desafio muito grande, tá? Trabalhar as questões raciais, né, dentro da escola é um desafio muito grande, porque a nossa sociedade, e principalmente alguns colegas, eles se dizem que não são racistas, né? E num espaço que nem o nosso, principalmente porque a gente tem, né, alguns pontos da população negra em menor número, então não precisa trabalhar porque não tem negro aqui, né? Então é uma construção, né? E eu não sei mais o que né, poderia falar a partir dessa apresentação, acho que eu já falei até demais, mas enfim. Tu fez uma bela introdução, né? Acho que a gente sempre parte das nossas experiências e como essas experiências constrói também as nossas práticas, né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho agora das práticas em si, né? Tu compartilhou o material comigo, depois eu compartilhar com todo Uhum. mundo. Então, na Bom, prática, né? O que você já construiu, né? Os projetos que você desenvolveu na escola. então assim, eu vou usar, né, e usei como prática, especialmente o que nós fizemos no ano passado, tá? Porque desde 2012 até esse momento, a gente vai construindo sempre, né? Então, em diversos momentos, tem várias práticas que eu poderia citar, mas eu tenho
escolhi, né, a mais recente, justamente para que a gente, para que vocês tenham uma ideia mais ou menos o que que é, como é que é trabalhar questões uh, étnico-raciais dentro da escola, né? O ano passado, então, a gente teve algumas experiências que foram bem positivas, assim, e que dentro da escola onde eu trabalho, ela é resultado de toda uma construção, né? Principalmente com os alunos, que são os meus principais aliados. Eu conto muito com os meus alunos, e quando eu me deparo, por exemplo, com alguém que vai dizer assim, ah, não, isso aí não, sabe, me dá aquela torcida de nariz, eu não dou bola, eu me alio aos meus alunos. E aí eles me ajudam a fazer as coisas acontecerem, né? Então, o ano passado, eu sempre procuro trabalhar articulado com o conteúdo, né? Uh, Teve toda uma reestruturação aí com a BNCC e teve muita coisa, por exemplo, que se fosse de olhar do ponto de vista da BNCC, não se trabalharia, né? E eu fiquei bastante intrigada com isso, porque habilidade e competência, não sei o quê, e algumas questões referentes à lei, ao cumprimento das leis, né? 10.639, 11.645, elas ficaram meio que de lado, assim, meio escanteadas. E aí, a gente tem que transgredir, né? Aquela coisa assim, tá, eu tenho esse documento aqui que tá me dizendo isso, 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 mas eu não vou seguir ele como tá aqui, porque, afinal de contas, eu não sou eu não sou um robô, eu sou uma pessoa que pensa e tem toda uma atuação política e aquilo que você quer, a tua proposta enquanto professor, né, um professor militante. Então, o ano passado, dentro do 6º ano, por exemplo, que é uma experiência que eu não pus na minha apresentação de slides, eu sempre organizo de uma maneira que eu contemple 6º e 7º ano, especialmente com história indígena, porque a gente está falando, por exemplo, no 6º ano, no conteúdo de história, a gente está falando sobre as populações indígenas na América Latina, né, na nossa América e especialmente no Brasil. Então, eu sempre procuro abordar a história indígena aí. No 7º ano, no conteúdo de geografia, a gente está estudando o território brasileiro. Então, eu procuro, além, né, a questão da ocupação do território e tal, como é que fica a população indígena nesse processo de ocupação do território brasileiro. Então, sempre fazendo um link com o conteúdo. À medida que a coisa vai andando, eu vou apresentando. O ano passado, por exemplo, nós tivemos uma fala, né, quando começamos a estudar a população indígena no Brasil, né, o passado e o presente, uh, uh, eu pedi aos alunos que me fizessem, assim, um desenho simples, né, sobre quando se falava indígena no Brasil, o que eles pensavam. E aí veio o clássico, né, a oca, o caçando, pescando, o índio de tanga, né, aqueles clássicos que a gente está acostumado, aquele índio, né, o bom selvagem, né. Depois desse momento, e depois de ter trabalhado o conteúdo, eu apresentei para eles o documentário Falas da Terra, né, que é um documentário que foi a Globo que produziu e tal, mas o documentário é muito bom, porque ele vai mostrar, por exemplo, o indígena que é médico, o indígena que é advogado, o indígena que é influencer, e as crianças ficaram, sabe? Prof, como? E a partir do que intrigou muito eles foi ver a indígena médica, né? Eles ficaram muito impressionados com isso e falaram nisso, e eu disse assim, não, gente, mas por que vocês estão impressionados? Porque a gente nunca pensou, prof, a gente sempre achou que, né, existia só lá no mato, só, né, que era aquela coisa, eu disse, não, gente, tem que trazer para perto, assim, para vocês terem uma ideia, né, e aí a Érica, né, que é a filha da nossa diretora, ela é indígena, e ela está cursando medicina na Universidade Federal de Santa Catarina, e naquele momento ela estava na 7ª fase, né. Eu disse assim, não, se vocês têm tanta curiosidade, eu disse, eu conheço uma estudante de medicina, que é indígena e que pode vir aqui, né, fazer uma fala para vocês. E aí, nós organizamos junto com eles, né, meio que o Roda Viva, assim, sabe, um programinha do Roda Viva, e a Érica, gentilmente, né, naquela, uh, naquela rotina que ela estava tendo atividades online, né, aula online, ela conseguiu uma brecha na agenda e conseguiu vir até a escola. E eu deixei, assim,
pedi para que eles fizessem perguntas, né? Aí a gente organizou, né? Como se fosse uma entrevista. O 6º ano foi fazer a entrevista e questões que eles elaboraram. Lá pelas tantas tem uma questãozinha assim, um dos meninos fez a questão assim: como que você faz para fazer o teu arco e tua flecha e caçar com arco e flecha, né? E eu não tirei a pergunta, eu deixei, porque a gente sabe que na realidade não era aquilo. E eu fui deixando eles perguntarem. E ela foi conversando. E ela foi, sabe, apresentando o ponto de vista dela. E depois eu pedi um pequeno relato, depois da atividade, né? Eu pedi um pequeno relato para eles de como é que foi ter organizado a atividade e as impressões deles, né? Então, você conseguir perceber a partir daquilo que eles apresentaram uma mudança na forma de pensar. Porque eles disseram assim: olha, prof, é a primeira vez que eu escuto uma pessoa indígena falar. Foi o primeiro momento que eu vi alguém indígena, assim, ó, na minha frente, me dando uma aula. Eu nunca tinha visto. E eu aprendi o quanto a Érica sofreu preconceito por ela ser indígena, o quanto de ideias erradas que as pessoas constroem sobre uma pessoa indígena, né? Então, a partir disso, você vê uma sensibilidade, uma sensibilização, e você vê uma mudança na forma de pensar das crianças. Porque eles passam a olhar, por exemplo, para os colegas deles. Eu tenho alunos indígenas, né, que eles são Guarani, a maioria. Tu percebe que aquela diferença, assim, é que às vezes eles nem chegavam muito perto, aquela coisa assim que não. Tu já vê eles fazendo trabalho junto, tu já vê eles ir brincar junto, porque 6º ano eles brincam ainda, né? Tu já vê assim, tu percebe no teu dia a dia que tu quebrou uma barreira ali, que tu conseguiu fazer com que aquele estudante ele enxergue o outro como um ser humano, né? E tu começa a ver perceber algumas, sabe, tu dá um pequeno passinho assim que tu percebe que muda, né? Em relação ao 9º ano e 8º ano, que foram as atividades que eu desenvolvi, o 8º ano, né, eu fiz uma parceria com a professora de português e literatura, e eles tinham como tarefa, né, e aí eu procurei abordar a questão da intelectualidade da mulher negra, né, e a questão da mulher negra, enfim, e eu, em parceria com a Prof. Cris, nós organizamos, então, a leitura da obra da Conceição Evaristo e uma obra da Carolina Maria de Jesus, né, e a partir da leitura dessa obra, os alunos tinham que escolher um dos contos, né, uma das passagens do livro, para fazer a leitura, e eles tinham que fazer uma pesquisa de biografia, né, sobre essas autoras. E foi um trabalho muito bonito, né, foi um trabalho, assim, muito recompensador, e que eu tive bastante, sabe, quando você se surpreende com os teus alunos, porque foi uma coisa muito positiva, e os alunos do 8º ano, que, né, geralmente o 8º ano é uma turma que, quando vocês tiverem professores do 8º ano, vocês vão ver, eles entram em crise, assim, no 8º ano, e eles viram nos capiroto kids, literalmente, né, é é uma turma que eu não sei o que acontece, e, né, eles são muito queridinhos, assim, tipo, 7º ano muito criança, e no 8º ano eles dão aquela virada, né, que entram para adolescência, de fato, então aí é uma transformação ali, e geralmente é a turma que a gente tem que chamar os pais, a gente tem que fazer reunião, a gente tem que, sabe, é uma turma que tem que assinar ata, e é aquela coisa bem, bem difícil, né. Mas enfim, nesse intervalo, né, do desenvolver das atividades, dessa atividade da Conceição na Evaristo, que a gente, né, começou a preparar. São atividades que demoram, né, que você não vai conseguir. A gente geralmente apresenta lá em novembro, né, no mês da consciência negra, mas atividades desse tipo elas demoram, né, para você organizar, para você fazer a leitura, para você debater, para você construir essa apresentação, elas demoram bastante. Então tu tem que começar com bastante antecedência, né? E nesse intervalo entrou a Serafro, né? E teve o concurso de poesia da Serafro. E a Angélica, né, que participa do coletivo da Beatriz Nascimento, ela disse: Lu, tu trabalha essas questões, vamos escrever escreve os teus alunos, né, para o concurso de poesia e tal. E aí meio aquela coisa, tipo, meio,
em cima da hora, assim, né? E até fiquei, mas será que escrevo? Será que não escrevo? Pensei, bom, eu vou perguntar para eles se eles querem participar. Então foi o momento que, com a ajuda da prof. Cris, eles toparam, né? Vamos fazer, né? Vamos escrever, né? A escola tem uma sala de informática, eu disse, vamos, prof. Cris, escreve aí, faz eles escrever na tua aula, e quando chegar, né, o momento da apresentação, da inscrição, eu ajudo, e nós vamos fazer o nosso, vamos fazer a nossa participação, né? E, enfim, nós fomos, né? Abraçamos a concurso de poesia e, assim, foi uma coisa bastante surpreendente. Aqui tá os alunos, né? A Simone colocou aqui nesse momento aqui que eles foram para a sala de informática para escrever as suas poesias, né? E saíram coisas muito bonitas, assim, coisas que eu não esperava, coisas que, assim, o aluno surpreende a gente, né? Especialmente alunos de 8º ano, tá? Momento muito bonito, assim, né? Eu fiz questão de registrar alguns desses momentos, e as poesias, assim, a gente teve, eu acho que quase 30 poesias, né? E dessas poesias, muitas, né, ia para o Instagram a votação, e aí a gurizada, né, no Instagram, eles têm as redes de contatinho deles. E quem ganhou foram 3 meninas da nossa escola, né? O primeiro lugar, a mais votada, foi a Michele, a segunda mais votada foi a Tainá, e a terceira foi a, a Nayara, né? A Maiara, que foram as 3 que receberam o prêmio, né? A participação das poesias da Serafo. E conversamos com as meninas, né? E eles estavam tão emocionados, né? O momento da escola, meu Deus, nós nos ganhamos e tal. E acabou que nós conseguimos articular para as meninas do coletivo irem fazer a entrega pessoalmente do prêmio lá na nossa escola. E foi o momento que elas conheceram a nossa escola. E aí, para a gente não ficar só na entrega do prêmio, era para ter feito a apresentação das obras, né? Cada uma numa semana, né? Uma semana o grupo da Carolina Maria de Jesus apresentaria, né? E na outra semana de novembro, o grupo da Conceição Evaristo faria a apresentação. Para a gente preencher, né, o mês de novembro com todas as apresentações, chamando mais a atenção da escola para a questão da consciência negra, né, que é o que tem, o que determina a lei, né? E acabamos fazendo tudo num dia só, né, para mostrar para as meninas um pouco do nosso trabalho, e desafiar também os alunos a sair da zona de conforto. Então, aqui a gente tem umas fotos, né, do momento da apresentação. Aqui eles estão apresentando a Carolina Maria de Jesus, e me surpreendi, porque eles tinham que ler, fazer a leitura de dos trechos da obra, e o Gabriel e a Ana Vitória, eles decoraram o trecho. E eles citaram o trecho assim sem ler. Eles recitaram, né, aquilo que eles tinham escrito, né? Eles que tinham escolhido, né? Foi um momento muito bonito. Só a foto anterior, por favor, Simone, para mostrar da Conceição Evaristo. Aqui, né, o grupo apresentando então a Conceição Evaristo. Eles leram em Submissas Lágrimas de Mulheres, né? E eles ficaram muito impressionados com o que eles leram, né? E eles fizeram, né, uma apresentação muito bonita, foram atrás de frases e, enfim, eles se prepararam bastante para esse momento. E como eu falei, olha, as meninas da universidade vêm para cá, então vocês, por favor, caprichem, por favor, estejam, né, à altura deste evento. Eles estavam bastante nervosos e eles fizeram fizeram uma leitura do conto que foi escolheram, né? E foi um momento muito bonito, assim, um momento onde a gente onde eu me surpreendi bastante com os meus alunos, e eu acho, assim, ó, que não é porque as meninas estão aqui, né, e eu me surpreendi principalmente a partir daquilo que eles escreveram, a partir daquilo que eles apresentaram, assim, como mentalidade. Eu me surpreendo bastante, por exemplo, quando algumas pessoas dizem assim, o índio, eles param e dizem assim, não se diz índio, indígenas, tipo, vamos corrigir o termo.
Me surpreendi bastante, por exemplo, porque eu procuro trabalhar as questões de identidade, né? No momento que eles foram fazer a prova do SAEB, tinha lá como eles se identificavam. E eu estava cuidando da turma do 8º ano. E eles olharam para mim: prof, o que que eu sou? Eu tenho sangue de indígena, eu tenho sangue. Quem que eu sou? Eu não posso dizer que eu sou completamente branco. Eu não sou branco. Eu tenho mistura. Como que eu fico? O que que eu assinalo aqui, prof? Então, aí tu vê o processo, por exemplo, de pelo menos eles pensarem sobre a origem, né? O que eu estou muito acostumada a ver, né? E que a gente está acostumada a ver na nossa região, qual é a tua origem? Eu sou italiano, eu sou alemão, eu sou polonês. O momento que eu planto a semente da dúvida no meu aluno e ele vai pensar sobre a identidade e a origem dele, prof, eu sou brasileiro, eu não sei, ó, eu tenho a menina, né, a Michele, que é a irmã da Érica, né? Ela dizia, mas prof, como que eu vou me dizer que eu sou italiana? Eu não sou italiana, minha irmã é indígena. E aí deu aquela crise neles, aquela crise existencial. E aí o Carlos, que era o menino indígena guarani, né? Ele olhou para mim com orgulho, ele assinalou, ele disse assim: "Eu sou indígena", e assinalou. "Eu tenho certeza da minha origem, eu sou indígena", e assinalou ali. Então, quando tu percebe esse tipo de identificação, quando tu percebe, por exemplo, que tu plantou uma semente de dúvida e que tu vai fazer ele pensar pelo menos sobre a sua origem, né? Questionar essa italianidade, né, essa germanidade, né? Enfim, quando ele olhar para alguns espaços e ele perceber que aquilo ali não é aquela construção, isso já é algo bastante recompensador, tá? Ah, vou te pedir, Simone, para te passar para as fotos, então, do nono ano, né? Apresentação do nono ano, né? Que é o movimento do. Mais uma, por favor. Acho que você vai ter que voltar. Pode voltar. Pode voltar mais uma, por favor. Tá. Pode. Até a partir disso, né? Nono ano, então, a gente propôs aqui o tema, né? E da luta dos direitos civis ao Vida Negras Importa, a importância da luta antirracista, tá? Pode pôr a foto para mim, Simone, por favor? Isso, tá? Essa foi a minha turma de formandos do nono ano do ano passado, tá? Quando eles estavam no 6º ano, essa turma ela sempre apresentou uma maturidade muito além do que se espera de alunos de 6º ano, tá? Uma maturidade tanto intelectual como nas atitudes, assim, eles sempre foram muito maduros. E vocês vão se deparar com isso quando vocês forem professor, tá? Quando a gente pega alunos de 6º ano eles são crianças, assim, eles querem brincar, eles querem, né, fazer festa, enfim, eles estão, né, eles são criança, né? Essa turma em especial é uma turma que ela sempre apresentou muita maturidade intelectual, especialmente nas minhas áreas de conhecimento, história e geografia. Era uma turma muito parelha, assim, e eram alunos muito curiosos em tudo, assim. O que tu apresentava, por exemplo, em aula, eles iam para casa, eles liam, eles pesquisavam, e eles vinham sempre com uma novidade, né? E aí teve um momento, por exemplo, quando incendiou o Museu Nacional, pegou fogo o Museu Nacional, nós estávamos estudando a pré-história do Brasil, né? Estávamos estudando o sítio da Pedra Furada, estávamos estudando a Luzia, primeira brasileira, e eles chegaram tristes, chorando. Prof, você viu? O Museu Nacional pegou fogo, e agora? O que aconteceu com a nossa Luzia? Se foi a Luzia, né? E as meninas choravam porque a Luzia tinha morrido de fato no fogo, né? Então isso me surpreendeu bastante com essa turma, porque geralmente você apresenta esse conteúdo para 6º ano, eles nem lembram quem é Luzia, né? Geralmente eu deixo para fazer alguma atividade relacionada à questão racial e coisa assim, com alunos de 7º ano em diante. Eu só faço com 6º ano quando eu percebo que tem maturidade e tem condições para fazer isso, porque uma apresentação para o resto da escola é bastante difícil, né? Porque precisa de uma organização, precisa de todo um tempo e uma demanda, e principalmente a participação deles, né? Senão eu faço sempre algo mais interno, mais para eles mesmos, né? E às vezes
convido para visita, enfim, depende muito da maturidade dos alunos para a gente fazer algumas atividades. Essa turma aqui, quando eles estavam no 6º ano, eles apresentaram muita curiosidade sobre, eles me vieram com a luta por direitos civis, né, e naquele momento eles me apresentaram o Nelson Mandela. Falaram do Nelson Mandela, falaram do Martin Luther King, e numa das conversas, né, eles eles apresentaram essa curiosidade. Eu disse assim: "Então nós vamos organizar, um slide aqui para novembro, né, sobre a vida do Nelson Mandela e sobre o Martin Luther King". Então eu dividi a turma em 2 grupos e cada um pesquisou um dos aspectos, né. Um grupo pesquisou Nelson Mandela e outro pesquisou Martin Luther King. Era a curiosidade deles e eu unia o útil ao agradável. E eles fizeram essa apresentação para toda a escola, né, no 6º ano eles fizeram vídeos, eles fizeram slides, né, eles fizeram, assim, 6º ano, mas eles fizeram uma apresentação muito boa, né. E aí, quando eles chegaram no 9º ano, o ano de 2020 a gente estava em pandemia, né, mas mesmo assim eles quando eles viram aquele movimento, né, do Vidas Negras Importam e o assassinato do George Floyd, muitos me mandaram uma mensagem em casa: "Prof, tu tá vendo o que tá acontecendo? Coitado do homem, onde é que se viu e tal". E isso sempre me apavorou bastante, assim, me surpreendia nessa turma. Então, quando surgiu aqui, o ano passado, né, a gente voltou para o ensino presencial, nós pensamos que nós ia fazer, né, o que que nós íamos fazer e tal, e aí eles tiveram a ideia: "Prof, mas a gente podia rever, né, aquela apresentação que a gente fez lá quando a gente estava lá no 6º ano, do Nelson Mandela, do Martin Luther King, a gente podia apresentar de novo, né". Eu disse: "Tá, então vamos rever essa apresentação, vamos fazer ela de novo. Vamos ver o que que vocês mantêm e o que que vocês tiram da apresentação". Então aí nós pegamos os slides, catei lá nas minhas pegamos os slides, a apresentação que eles tinham feito, e eles fizeram um processo de se reencontrar, né, de revisão, né, de reencontro, eles no 6º ano, né, que eles fizeram lá no 6º ano e depois retomar o que eles fizeram lá no 9º ano, né. O que que eles mudariam quando estivessem no 9º ano? Então o que que eles fizeram? Pegaram a apresentação, olharam, reviram, riram deles mesmos em alguns momentos que: "Olha só o que eu escrevi aqui", né. Isso aqui acho que isso aqui não dá para manter, vamos ampliar esse olhar, vamos ver outra coisa, vamos, né. Então eles reviram, né, a biografia do Martin Luther King, algumas coisas eles mudaram, outras eles mantiveram. E o grupo que tinha pego o Nelson Mandela teve a seguinte ideia: "Prof, mas teve o movimento do Vidas Negras Importam. Então, em vez de nós fazer o Nelson Mandela, a gente poderia incluir aqui o Vidas Negras Importam. O que que você acha?". "Sim, eu acho bom. Como é que vocês incluiriam?". E aí as meninas, né, começaram a construir. E aí construímos então do movimento dos direitos civis até o Vidas Negras Importam. E eles perceberam, por exemplo, que é uma continuação da luta, uma ressignificação da luta. E isso foi algo bastante gratificante, porque partiu deles, entende? Partiu daquilo que eles conceberam enquanto alunos lá do 6º ano e se reencontraram depois lá no 9º ano, né. Então, aqui eles estão, né, a gente naquele momento a gente não podia aglomerar, né, então nós fizemos na sala do 9º ano, ah, apresentaram primeiro para cada turma, primeiro para o 6º, depois para o 7º, depois para o 8º, né, e, fizemos 3 apresentações separadas, eles tiveram que repetir a apresentação em 3 momentos, para não aglomerar muita gente e para eles poderem fazer esse evento aí presencial, né. Então tá aqui os meninos, né, e eu não tive tempo, por exemplo, de pegar o vídeo deles pequenininhos, né, fazendo a apresentação, aí nós numa sala, né, cheia de gente, todo mundo aglomerado, aquela aglomeração gostosa, e eles nervosos, pequenininhos, fazendo toda a apresentação, e retomar, né, comparar com as imagens deles já saindo da escola, refazendo a apresentação, né. Então aqui a gente tem o Ricardo, o Eduardo, o Murilo, o William, que retomaram o Martin Luther King e estavam apresentando. Pode passar, Simone, por favor, né, explicando para os alunos a questão da luta antirracista, a questão do movimento pelos direitos civis e tal. Pode passar. E aqui a gente tem as meninas, né, que no 6º ano tinham feito sobre o Nelson Mandela, e nesse segundo momento elas acharam importante
falar sobre o George Floyd, né, e o movimento o Vidas Negras Importam como uma ressignificação, então, do movimento antirracista, né, da luta por direitos, enfim, de toda essa questão. Pode passar, Simone. Né, aqui a gente tem a Marielle, que estava muito nervosa, né, a Andréia, que é menina inteligentíssima, né, ela é Guarani e foi minha aluna desde o 6º ano, ela tinha uma dificuldade bastante grande de falar em público, né, e nesse dia aqui ela apresentou para os colegas e teve que fazer o exercício por 3 vezes seguida, depois no final ela veio me dar um abraço e disse, ai, Prof. Lu, muito obrigada, eu consegui. Então a gente vai tendo também nesse caminho, né, algumas conquistas que são bem pessoais dos alunos, né? Então tá aqui elas apresentando. Pode passar, Simone. Né? Pode ir passando, que eu acho que eu já falei da Serafro, né? Só se tu puder botar lá nas poesias para mim encerrando a fala, né? Para que eu vá encerrando a minha fala. Enfim, como é que a gente, como é que eu como é que eu vou dizer? Como é que eu percebi, por exemplo, que fez diferença para os alunos algumas coisas? A partir das poesias que eles escreveram, tá? Quem participou da Serafro foi as turmas do 8º e do 9º ano, e a partir daquilo que eles escreveram nas poesias, eu percebi muito aquilo que eu, como professora, né, e como uma mulher negra que resiste uma região onde teoricamente não existem pessoas negras, e a partir muito da minha experiência, tá? Que eu digo que não é uma experiência, por exemplo, quem sabe, né, no sentido não tão de conhecimento cultural, assim, ó, né, aqueles padrões de cultura negra, né, que quem é negro tem que gostar disso, gostar daquilo, tem que se comportar de tal maneira, né, eu não tenho essas características, digamos assim, tu não sabe sambar, tu não sabe jogar capoeira, né, essas identidades, né, que são construídas e que, no meu ponto de vista, elas não abarcam a diversidade de pessoas negras e da negritude do Brasil, né, porque em todos os cantos desse país a população negra se fez presente e em cada um desses espaços existe um contexto cultural onde a gente vai se adaptando e a gente vai tendo que sobreviver nesse espaço. O que eu tenho muito em pauta, e eu procuro sempre ressaltar para os meus alunos, é a nossa luta pela resistência, a nossa luta por sobrevivência, a nossa luta por direito, por dignidade, por cidadania. Eu tenho muito isso, assim, nas minhas veias, tá? Eu falo isso de uma maneira muito sentindo o que eu estou dizendo, tá? A questão do respeito por ser uma pessoa negra, isso eles têm que ter. E quando, né, dentre as várias poesias que foram escritas, as que eu selecionei aqui não são poesias que foram as mais votadas, tá? Não foram as vencedoras, mas foram poesias que, no meu olhar de professora, elas representam, assim, elas meio que sintetizam o meu trabalho dentro da escola. A primeira, tá, é do Carlos Henrique Mariano, que é um menino que ele é guarani, tá? Ele é um menino indígena, e ele vai escrever o seguinte: lutar é parte da história negra, lutar pelos direitos como negros, lutar pelos seus direitos como ser humano, lutar pelos seus direitos de voto. E aqui eu vejo o quanto eles absorveram da luta por direitos civis, né? O que eles estudaram, o que eles se propuseram a apresentar. Todos temos o mesmo direito: direito de ir onde quiser, direito de fazer o que quiser, direito de não sofrer preconceito pela sua cor. Pessoas negras merecem ser respeitadas, merecem uma vida digna, merecem respeito pela sua história. Essa poesia, ela sintetiza muito aquilo que eu acredito como professora e aquilo que eu penso, né, e aquilo que eu organizo as aulas, né, pensando nessa lógica, sabe, de luta, de resistência, de respeito, de imposição, não é de imposição, de resistência mesmo, né, e essa guerra, né, que parece que desde o momento que a gente foi capturado, né, no continente africano, como se fôssemos animais,
Desde que os meus antepassados passaram por esse processo, isso desencadeou uma luta incessante, onde a gente tem que provar o tempo todo que nós somos seres humanos e que nós merecemos respeito. E que dentro dessa organização de modernidade e dentro dessas linhas abissais, né, que o Boaventura de Souza Santos fala, essa nossa condenação, né, digamos assim, a subhumanidade, a gente tem que estar o tempo inteiro provando isso, né? Então, eu acho que essa poesia, ela né, nas palavras desse aluno, né, ela sintetiza um pouquinho daquilo que eu acredito enquanto professora, né? E pode passar para mim outra poesia, Simone, por favor. E essa poesia da Natiele, né, de 14 anos, é uma menina que está no 9º ano agora, né, que mostra, por exemplo, o impacto que foi ter lido as obras da Conceição Evaristo e da Carolina Maria de Jesus. O que significou para ela, enquanto uma estudante do 8º ano, né? Como pode uma cor de pele fazer uma pessoa sentir tanta dor? Um mundo tão cego e racista, julgando pessoas pela sua cor? Como pode uma médica negra usando um jaleco ser confundida com uma faxineira pela cor da sua pele? Homens negros saírem de casa para trabalhar e acabarem sendo presos por causa da cor de sua pele? Isso é preconceito. Essas pessoas são seres humanos, mas com amor no coração e por acreditar em um futuro melhor, pessoas como Carolina Maria de Jesus e Maria Conceição Evaristo de Brito, com muita luta e determinação, conseguem denunciar a opressão para conquistar mais direitos para essa população. Isso sintetiza mais ou menos aquilo que a Carolina Maria de Jesus coloca no Quarto de Despejo. Quem leu Em Submissas Lágrimas de Mulheres sabe o que Conceição Evaristo escreve nessa obra e o quanto essa obra ela faz diferença para uma pessoa negra que lê isso, né? Em Submissas Lágrimas de Mulheres, eu sei, né, que o clássico da Conceição Evaristo é Olhos d'Água, né? E digo assim que ler Olhos d'Água para mim foi como conversar com a pessoa amada, sabe? É a coisa que você se encontra de uma maneira que você não há o que descreva. Mas quando eu li Em Submissas Lágrimas de Mulheres, aquela leitura que você faz é você que está ali, sabe? Em muitos aspectos é você. Se não é você, é a tua tia. Se não é a tua tia, é a tua avó. É o teu pai, é o teu irmão, é um amigo. Tá ali, entende? E a nossa luta também tá ali, e a resistência está ali, e, enfim, a nossa intelectualidade, a nossa sensibilidade, e toda a nossa capacidade que enquanto, né, nossa condição humana, ela tá no Em Submissas Lágrimas de Mulheres. Então, essa poesia, para mim, como professora, ela, ela, ela demonstra o quanto foi importante para essas crianças o contato com